Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos continuando nossa série sobre a criação de filhos de idade 2 a 3 anos. E a gente está começando uma nova parte. Nos primeiros 15 lições, a gente fala sobre a parte teológica, sobre disciplina, como ajudar as crianças a obedecer, respeitar a autoridade. Agora nós vamos começar a entrar na área da prática. Como a gente pode aplicar o que a gente aprendeu antes para as crianças. E essa é a primeira lição desta série. Então vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. E pedimos que o Senhor vai me ajudar a ser uma bênção. E essa nova etapa muito importante. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, só lembrança de tudo isso, nós estamos querendo ajudar os pais a educar seus filhos no caminho que eles devem andar. Provérbios 22:6 é nosso versículo tema para tudo isso. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, esta época de 2 a 3 anos é a melhor época para ajudar eles na sua educação. Se a gente espera para mais tarde, a gente perdeu muito tempo e vai ser uma luta maior para ajudar nossas crianças. Então, a gente quer, no início aqui, falar sobre o processo de aprendizagem. A capacidade de aprender da criança é muito mais do que a gente pode imaginar. Geralmente a gente pensa que a criança que mal pode falar não tem entendimento, que ele não compreende as coisas. Ele compreende muito melhor do que a gente pode imaginar. E com as novas experiências, ele pode aprender cada vez mais. Mesmo tempo, ele aprende com um ambiente de aprendizagem, e dentro deste ambiente de aprendizagem, a criança gosta de repetição. Então, os princípios, a maneira que ele deve andar deve ser repetido. A criança gosta da familiaridade. E a gente pode ver isso claramente. Ele tem um brinquedo que ele usa muito mais do que qualquer outra. Pode ser velho, pode ser com a tinta cascada, pode ser quebrada, e ele brinca com isso em vez de um brinquedo bem novo, brilhante. Ele gosta de repetição. Lendo um livro, todos nós que temos ou tivemos crianças sabem que ele tem um livro que ele gosta que a gente leia para ele vez após vez. Então, a repetição é muito, muito importante. Então, a gente quer rapidamente dar duas abordagens para a aprendizagem da criança. Duas filosofias sobre a maneira que é melhor para ele aprender. O primeiro, a gente chama isso de tentativa e erro. A criança é deixada sozinho para aprender sozinho. Ele tenta alguma coisa, não dá certo, ele aprende. Ele tenta fazer alguma coisa e dá certo, e ele aprende. Uma certa verdade em tudo isso. A outra aprendizagem é ensino com orientação. Então, ele aprende com orientação.
A criança é guiado em seu processo de aprendizagem. Qual a diferença? O que é melhor do que o outro? O mundo gosta da ideia que a criança pode explorar livremente. A gente não quer negar o crescimento dele, a curiosidade dele deve ser libertado. Então, ele é deixado só, ele pode fazer o que ele quer, com pouca limitação. Mas este é um problema. Geralmente este é a gente deixando a criança fazer tudo o que ele quer, menos em algumas coisas em que nos perturba muito. Mas a gente deve deixar ele a sós. Falando não, nós não devemos fazer isso. Nós precisamos, de acordo com esta filosofia, deixar os desejos e impulsos naturais da criança ser colocado primeiro. Ele deve ter liberdade para expressar-se, de explorar-se. Mas este leva para problemas, como nós vamos ver. O outro é uma aprendizagem, um ensino orientada. A gente ajuda a criança com sua aprendizagem. A gente guia ele. Nós vamos incentivar ele numa certa direção. Nós vamos administrar ou usar o ambiente que vai ser bom para ele. Porque a criança não é madura o suficiente para saber a maneira correta para experimentar. Ele precisa guia, ele precisa orientação, ele precisa ajuda. E neste, sim, nós vamos ter limitações, nós vamos ter a palavra não. Mas, mais uma vez, tudo isso precisa ser administrado com amor e paciência. Então, nós temos essas duas filosofias. E essa é a razão porque muitas vezes o mundo que está dizendo, não, nós não devemos falar não demais. Nós, de jeito nenhum, devemos usar a vara. Mas nós devemos usar sutileza para mudar a direção da criança. Assim, a gente não está ajudando ele a desenvolver autocontrole. Então, há 5 princípios que eu quero dar para vocês nesta área de aprendizagem. Nós devemos, o primeiro princípio é que quando a gente dá instrução, uma ordem, deve esperar uma resposta. Este vem em 2 maneiras. Ele reconhecendo que ele entendeu e ele está mostrando que entendeu a ação. Então, quando a gente dá instrução, nós devemos esperar uma reação, uma resposta positiva para o que a gente tem dado instrução. Nós devemos tomar muito cuidado para a idade da criança e não desejar dar a ele uma instrução e espera que ele reaja de uma maneira mais adulta, mais madura do que ele realmente é. Então, cuidado do que a gente espera das crianças. O princípio 2 é com crianças pequenas, vocês devem dar instrução, não sugestões. Em vez de dizer, você não quer comer agora?
nós devemos ser, vamos comer, vai para a cama. Quer dizer, quando é tempo para dormir, vai para a cama. Não, você não quer dormir agora? É claro que a criança não quer dormir agora. Em vez de fazer sugestões, o que você acha disso? Vamos fazer isso? Não, vamos dar instruções, ou ordem, não sugestões. E o terceiro é a disciplina saudável é sempre consistente. Se a gente fala não para alguma coisa hoje, deve ser não no próximo dia. Nós temos de ser consistente. Essa é uma das coisas que cria mais problemas na disciplina, ganhando o coração da criança, ou mantendo o coração dele. Quando a gente somos inconsistentes, a gente provoca a criança a ira. Então, nós devemos estabelecer um limite, estabelecer um padrão. E este deve ser mantido, este limite deve ser mantido. E com os muros, com as limitações, a criança vai sentir seguro, porque ele sabe, dentro desta área, ele tem liberdade. Ele pode fazer o que ele quer. Mas se a gente fala, para isso, você vai apanhar, e a gente demora, para. A gente, em vez de disciplinar na hora, nós estamos sendo inconsistentes. E é muito importante de ser consistente. O quinto princípio exige contato visual quando estiver dando instrução, quer dizer, face a face, olho a olho. Quando a gente está falando com a criança, realmente, basicamente em qualquer situação, mas especificamente quando a gente está dando instrução, a gente está repreendendo ele deve estar olhando para nós. No início, talvez se envolve você segurando a cabecinha dele e olhando nos olhos dele. Então, é muito importante, porque a criança que está olhando para cá, para lá, ele não está prestando atenção. Sua mente está em outro lugar. Ele não está tomando esse pessoal. Ele não está absorvendo a importância desta instrução. Então, é importante que a criança olhe nos olhos quando a gente está falando com ele. O quinto é que realmente entre 16 e 18 meses de idade, nós devemos começar a encorajar a criança de responder sim, mamãe, ou sim, papai, depois de dar as instruções. Assim, ele está reconhecendo que ele entendeu. Ele está se marcando. Sim, eu entendo. Então, este tem sido perdido em nossos dias. As crianças não falam mais, sim, senhor. Sim, senhora. A gente não mostra o caráter de respeitar a autoridade. Então, nós devemos, em nossa instrução, você entendeu? Sim, mamãe. Você entendeu? Sim, papai. Usando essas regras, tem dois propósitos, duas maneiras que a gente pode aproveitar. O primeiro é a formar o hábito do coração de responder à liderança dos pais.
Este é o que a gente quer. Nós queremos, quando a gente dá instrução, para ajudar a criança a aprender o que está certo, aprender o que está errado, aprender de ter respeito para a autoridade. Então nós estamos dando instrução de uma maneira clara e eficiente. O outro propósito é criar uma sensibilidade à autoridade dos pais na vida da criança. Então, este ajuda a criança, sem perceber, que ele começa a respeitar a autoridade, os desejos dos pais. E este vai ajudar ele em toda a sua vida. Se ele respeita os pais, vai ser muito fácil para ele começar a respeitar os professores, outras pessoas e finalmente Deus na sua vida. E este é onde a gente está querendo levar ele. Educa a criança no caminho em que ele deve andar. E quando fica velho, não vai desviar deste. Então, estes são alguns princípios para a aprendizagem. E mais tarde a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais na próxima lição. E a gente vai entrar na área prática já. Eu espero que este foi uma benção, uma introdução. Estava criando uma certa água na boca para esta parte prática. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco e pedimos que o Senhor nos ajude para educar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Ajude-nos de usar os instrumentos, as maneiras, os caminhos em que vamos ser proveitosos para os nossos filhos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima vez.